o pet, é 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 o pet. E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Primeiro ano, Ensino Médio, semana 4 e 5. Política, Economia e Trabalho. A Sociedade em Movimento. Chegando então ao nosso último conteúdo do PET, volume 1, trazemos aqui o conhecimento como acúmulo durante toda a nossa vida. E nesse processo, as ciências humanas, especificando aqui a sociologia, trata de um conhecimento que será usado no nosso dia a dia para a compreensão do mundo em que vivemos. Nessa proposta, compreendemos como indivíduos, seja no trabalho, seja na vida pessoal, são afetados por fenômenos sociais. Como objetivo desse nosso primeiro PET é uma revisão de conteúdos ligados à história, à geografia e o ensino religioso, para esse tema de hoje, trabalharemos aqui dentro dos conceitos de história e geografia sobre identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Também identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises. E elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados de informação sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Então, como já vemos, temos aí uma leitura voltada ao tema sobre política e economia e, ao mesmo tempo, as relações sociais ligadas ao trabalho. Para essa reflexão, partimos do questionamento se o mundo que vivemos sempre foi como nós conhecemos hoje. E aí, vocês podem trazer a breve experiência de muitos de vocês estudantes, nós, professores, trazendo aí uma experiência um pouco maior, e podemos também trazer relatos de pessoas mais velhas que trazem reflexões ainda mais longas do processo de mudança e transformação do mundo. E assim a gente percebe que o mundo nem sempre foi assim. Inclusive, o trabalho mudou, a organização econômica e política também. E isso faz parte das grandes transformações que iremos ver aqui. Quando falamos aqui de economia e política, elas são essenciais na vida social, pois elas se relacionam em todas as esferas possíveis e imagináveis, como, por exemplo, o que estudamos, aprendemos, trabalhamos, criamos e resolvemos nossos problemas. E assim, vemos a grande necessidade aqui de debater sobre esse assunto. Para um exercício de reflexão sobre essa questão, colocamos aqui a prática de pensar em algo diante a sociedade, o mundo que vivemos. E vocês vão perceber que, mesmo sendo algo talvez simples ou algo muito complexo nas nossas relações sociais, vamos trazer aqui que nem todos podem ter o acesso a isso. E aí tem várias questões para a gente refletir, desde a falta de quantidade suficiente para atender a população sobre isso, sobre esse acesso, sobre esse algo que você pensou, ou por estar longe, ou por algum conflito, ou alguma barreira, e assim vai. Nós temos então uma interpretação que fazem parte das nossas relações sociais. E aí nós vamos falar inclusive aqui de um grande objeto de estudo da sociologia, que é o trabalho. E quando falamos aqui do trabalho, é percebido hoje, cada vez mais intenso inclusive, que nem todos têm acesso a ele. Nem a questão da moradia digna, nem a alimentação suficiente e equilibrada, a educação de qualidade. Isso faz parte, para a gente entender, conflitos diante os acessos da terra, da água, da energia, de minérios, entre outros. E, ao mesmo tempo, refletir como a economia e a ciência humana têm aqui como base o estudo, a escassez das coisas e a melhor forma de lidar com ela. Remetendo também à política, é por meio dela que podemos aí trazer soluções para resolver conflitos e buscar consensos e objetivos coletivos para realizá-los. E aí é importante termos uma leitura bastante ampla do termo política, que não se limita à ideia de governo ou Estado. Quando também falamos de problemas sociais que estão presentes no nosso cotidiano
envolve negociações. Todas essas negociações entre duas ou mais pessoas em busca de um entendimento mútuo e um fim específico, que é a política. Ou seja, assim, também nós fazemos política, quando estamos ali buscando resolver o convívio com o outro, convívio com as pessoas em nossas voltas. Essa questão da escassez, dos conflitos, das discórdias, inclusive, sempre existiram e não vão acabar. Por isso a importância em entendermos sobre economia e política. E aí vocês podem colocar aqui, e o papel da escola? Qual é o papel da escola nesse assunto? É importante trazer que a escola ela tem, numa leitura ampla, um preparo para o mundo do trabalho, que está diretamente envolvido com a política e a economia, sem contar com o papel também da formação cidadã, que envolve também essa reflexão para o mundo social que vivemos. E através de negociações e de decisões político-econômicas que o mercado de trabalho se organiza e se constitui. Isso acaba envolvendo a profissão que você quer seguir, os direitos e as condições, a concorrência, o incentivo, o salário e até o número de vagas que serão ofertadas. Para nossa provocativa aqui desse nosso encontro, trazemos aqui 2 questionamentos. Primeiro, quais são as políticas que incentivam os empregos? E como as decisões econômicas de um país ou estado podem influenciar no meu emprego? Não é aqui uma pergunta para que vocês respondam o escrito, mas a ideia aqui é que vocês façam o exercício da reflexão. Quando questionamos sobre esses temas, as políticas que incentivam o emprego, nós temos aí buscar também conhecer as conquistas de direitos, de acessos, que também fazem parte para essas políticas que incentivam os empregos. Nós temos várias, inclusive, no país. Claro que com uma ampla reflexão crítica a gente também tem que ter sobre esses assuntos. Como também refletir aqui decisões econômicas de um país ou estado que podem influenciar também no emprego, onde vocês vão percebendo o jogo político que há na relação econômica do país e o incentivo e a busca de melhores condições também de trabalho para a população, ou também o contrário, a gente também tem que fazer essa leitura crítica diante desse cenário. Aqui buscamos entender como política e economia é ter ferramentas capazes de compreender tais processos. Responder essas e outras perguntas, inclusive, é essencial para o pleno exercício de algo que falaremos aqui na nossa proposta do Plano de Estudo Doutorado, sobre a nossa cidadania. E é através da compreensão dos problemas sociais nos quais estamos inseridos que podemos analisar e tomar posições e decisões na esfera política. Esse é o princípio de um país democrático. E quanto maior clareza e maior envolvimento da população nos problemas, mais fortalecido será a democracia de seu povo. E assim, quem ganha somos nós, eu e você e toda a sociedade que vivemos. Aprofundando essa leitura e interpretação das relações de trabalho, refletimos aqui também sobre a questão de como fatores econômicos intervêm diretamente nas nossas relações também de trabalho. Temos aí na tela e também na página 114 do PET que vocês vão deparar com um dado sobre uma série histórica do PIB brasileiro entre o ano de 1962 até 2018. E vocês vão observar que esse produto interno bruto tem uma relação diante dos problemas econômicos também envolvidos de um ano para o outro. Quanto maior a queda, inclusive, maiores os problemas. E quando alcança números negativos, as coisas ficam muito sérias, quando a gente vai chamar e conceituar o termo crise econômica. Inclusive, aí nesses dados, vocês vão percebendo que o Brasil sempre teve esses fluxos de subir e descer a questão do PIB. Tem momentos que, inclusive, tem dados aí apontados com picos altos, e a gente também tem que fazer leituras críticas, porque logo em sequência desses grandes picos altos, vem muitas vezes quedas bruscas diante de vários problemas sociais que o país enfrenta. Sem contar também que, a partir da década de 90, houve interferência muito grande das relações de produção do exterior,
o que a gente traz aí das políticas neoliberais. Então, é outra interpretação que temos que ter uma leitura bastante ampla para fazermos. E aqui é importante lembrar que, quando falamos de crises econômicas, não fica apenas na esfera da economia, acaba envolvendo crises políticas e problemas sociais. Inclusive aqui, a nossa leitura do campo sociológico traz principalmente essas crises políticas e crises sociais, fazendo a interpretação da crise econômica. Então, para pensarmos aqui e refletirmos, trazemos aqui que trabalhamos para produzir alguma coisa. Toda vez que a produção cai, o PIB, significa que foi necessário menos trabalho para produzir. Menos trabalho significa menos emprego. Pessoas desempregadas não consomem ou consomem menos. Se a população consome menos, as indústrias passam a produzir menos também, para não perder ou ter produtos encalhados. Ou seja, isso pode gerar um ciclo de alta no desemprego e diminuição de salários, para principalmente as camadas mais baixas da sociedade. Nessa, então, interpretação, a gente deixa o questionamento: como podemos solucionar esses problemas? Nos informando, discutindo, debatendo, trocando ideias e escolhendo alternativas, participando ativamente da vida política. E aqui que entra a nossa reflexão importante da participação da política e perceber como é importante saber sobre economia e política. Este é o papel da cidadania que estamos provocando e promovendo também nesses nossos encontros. Atividades. Questão 1. Leia o texto a seguir. Peço a vocês que leia atentamente um trecho da obra Por Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. É uma ótima leitura. Peço a vocês, inclusive, se tiverem a oportunidade, pesquisem mais sobre esse autor, nos grandes intérpretes do Brasil e também do termo globalização. Ótima leitura, inclusive, aí para vocês. Segue então a nossa questão. O autor faz uma crítica severa sobre o mundo contemporâneo, sobretudo a forma como têm ocorrido as transformações na nossa organização. 2 pontos. Ou seja, vocês vão estar aqui marcando a alternativa que corresponde à reflexão do autor. Então, qual seria essas críticas que ele está fazendo sobre o mundo contemporâneo? É um primeiro ponto que vocês vão trazer como reflexão aí no texto, que ele faz essa reflexão a partir do desenvolvimento e a expansão geográfica do capitalismo, a questão das concorrências que se estabelece como regras. Quando o autor, então, faz essas leituras e interpretações, ele traz muito do campo econômico e também político. Então, é uma interpretação do que a gente viu anteriormente. Então, é uma questão, vocês vão observar aí as alternativas e vão eliminando as que não têm correspondência direta com o texto e com o pensamento aí provocado por Milton Santos. Questão 2. Analise o seguinte gráfico. Então, eu vou pedir para vocês leiam e interpretem o gráfico a seguir, que está aí presente na atividade 2. Vocês vão interpretar esses dados sobre a questão da variação do desemprego e também os índices de PIB. Vocês vão percebendo aí uma relação também com o gráfico que a gente apresentou anteriormente da página 114. Considerando as informações do gráfico acima, as quais compreende o período de 2012 a 2015 no Brasil, podemos afirmar que... Então, aqui nós temos uma interpretação. Interpretar um gráfico ela é fundamental para interpretar também a sociedade, trazendo dados sociais que a gente pode comparar uma situação com a outra. Então, no caso aqui, a relação entre desemprego e a questão do Produto Interno Bruto, o PIB. E aqui na nossa interpretação é muito possível a gente perceber aqui uma relação intensa de opostos, né? Quando a gente tem uma variação de aumento do desemprego, a gente vai perceber que houve também uma queda do PIB. Quanto maior o PIB, mais uma queda de desemprego. E fica muito nítido desde o início ao fim da tabela, né? São poucos os momentos em que esses dados se cruzam. Pessoal, como nós estamos na semana 4 e nossa proposta desse tema é
semana 4 e 5, teremos na próxima semana uma atividade complementar voltada a essa mesma temática. Vamos aprofundar e refletir sobre a questão do desemprego. Pessoal, é isso aí. Peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal. Deixa aí o seu like se gostou. Pode deixar o seu dislike se não gostou, para a gente também buscar melhorar os nossos vídeos. Peço também que marque a notificação para receber os vídeos que chegam no nosso canal. E também deixe seu comentário. É importante a gente também ver essa interação aqui na plataforma. Valeu e até a próxima!